Olá pessoal, meu nome é Anderson Pimentel dos Santos, eu sou graduado em Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco e estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho que tem como título Escorpiões e Escorpionismo, Análise de conteúdos e imagens em livros didáticos de Biologia do Ensino Médio. Esse trabalho teve orientação da professora doutora Jeane Klein de Albuquerque Modesto. Bem, os acidentes causados pelos escorpiões, chamados de escorpionismo, vêm aumentando no Brasil ao longo dos últimos anos. Uma das possíveis causas para esse aumento é a desinformação, tanto com relação aos aspectos relacionados ao escorpionismo, como primeiros socorros ou medidas profiláticas, como também do agente causador, ou seja, informações a respeito da atividade diurna ou noturna dos escorpiões, de onde esses animais se escondem, do que se alimentam e etc. E quando a gente pensa em transmissão de informações, a gente não pode deixar de lado as escolas, visto que essa tem um papel relevante por conseguirem alcançar diferentes faixas etárias. E também porque a escola é um local onde os alunos eles vão transmitir informações e experiências entre si e entre eles e os professores. E quando a gente fala de escola, a gente não pode também esquecer de um dois, se não o maior, se não o único em algumas escolas, recurso didático utilizados pelos professores e por alunos, que é o próprio livro didático. A gente sabe que hoje em dia, com o advento da tecnologia, existem diversas maneiras, diversos outros recursos que os professores podem utilizar. Entretanto, a gente percebe que muitos professores utilizam unicamente o livro didático. Logo, a gente trabalhar, analisar esse tipo de documento, nos dá algumas informações de como esse conteúdo, como algum conteúdo, ele é trabalhado dentro da sala de aula. Os escorpiões, considerados de importância médica pelo Ministério da Saúde, importância médica porque seus acidentes podem levar o indivíduo a óbito, né? São quatro espécies, pertencentes todas ao gênero Títios. A primeira delas, o Titis stigmurus, é o principal responsável pelos acidentes da região nordeste do Brasil. Titis obscuro, região norte. O Titis baiensis, que embora o nome baiensis lembre Bahia, ele é o principal responsável pelos acidentes no estado de São Paulo. E também tem uma ampla distribuição em todo o Brasil, no centro-oeste, na região sul e sudeste. E por último, o Titis cerulatus, que é o principal causador de acidentes da região em todo o Brasil, né? Estando presente em todas as macro-regiões. Né? São animais que são extremamente, uma espécie extremamente adaptada ao ambiente urbano. Com isso, o objetivo do nosso trabalho foi o seguinte: a gente analisou, o objetivo do nosso trabalho foi analisar o conteúdo de escorpião e escorpionismo nos livros didáticos de biologia que foram aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, né, para o triênio 2018 e 2020. Então a gente analisou os 3 volumes de todas as 10 coleções aprovadas. Bem, para analisar o conteúdo a gente dividiu ele em 2. A gente tem um conteúdo geral e um conteúdo específico. O conteúdo geral a gente analisou a morfologia, a fisiologia, a importância ecológica, a distribuição geográfica e a presença de imagens. Com relação ao conteúdo específico, aquele voltado para o escorpionismo, né, a gente analisou o aparato de peçonha, se ele é ou não abordado no texto, a indicação das espécies de importância médica, a sintomatologia, a profilaxia e os primeiros socorros. Por último, a gente também analisou se os livros eles apresentavam algum equívoco conceitual, ou seja, algum erro. Para analisar as imagens, né, a gente utilizou uma adaptação da proposta por Perales e Jimenez e utilizada no Trabalho de Silva 2017, onde a gente analisou a funcionalidade dessas ilustrações, a relação dessas ilustrações com o texto principal e se o texto tem ou não a presença de etiquetas verbais, né, que são as legendas. Com relação aos resultados, a gente percebeu o seguinte: tanto os aspectos morfológicos como os aspectos fisiológicos são abordados em todas as coleções analisadas. Entretanto, a gente percebe o seguinte, que os aspectos morfológicos eles são abordados de maneira mais específica dentro do livro, ou seja, dentro do grupo dos quelicerados ou dos aracnídeos, né, que são aí as aranhas, os escorpiões, os ácaros, que têm características semelhantes. Entretanto, os aspectos fisiológicos são abordados mais globalmente, ou seja, mais superficialmente dentro do conteúdo dos filos, dentro dos artrópodes, né, ou seja, junto com outros animais. Aqui eu destaquei para vocês 5 pontos importantes que eu achei analisando os livros. Primeiro, que nenhum dos livros abordam a importância ecológica que esses animais têm para o meio ambiente.
né? Isso é preocupante, porque isso faz com que o aluno pense que os escorpiões eles não têm nenhuma importância para o meio ambiente. Eles servem apenas para causar acidentes, uma vez que não é por aí. Se eu não entendo a importância ecológica que o animal tem, como é que eu vou lutar pela sua conservação? Outro ponto também foi que apenas um livro abordou a distribuição geográfica desses animais, né? Ou seja, faz com que os alunos olhem uma espécie, uma foto de um escorpião ou a espécie, e acreditem que ela tem uma ampla distribuição, esteja distribuída em qualquer lugar, inclusive na sua região, e não é bem por aí. Outro ponto também importante é que, assim, embora 5 das 10 coleções indiquem as espécies de importância médica, apenas 2 espécies são citadas, Atitis cerulatus e Atitis baiensis. Eu pergunto a vocês, cadê a Atitis stigmosus da região nordeste? Cadê o Titis obscuro lá da região norte? Né? Então, a presença apenas dessas 2 espécies, cerulatus e baiensis, nos livros, sem a distribuição geográfica, faz com que os estudantes imaginem que elas têm uma distribuição em todo o território brasileiro, e não é bem assim. A gente também entende que os primeiros socorros foram abordados apenas em 2 livros, então assim, os primeiros socorros são informações vitais, né, realmente importantíssimas, visto que com relação aos acidentes com animais peçonhentos, nos quais os escorpiões fazem parte, costuma existir alguns mitos, como por exemplo, faz torniquete, colocam tal mistura em cima do local da picada, e não é bem por aí. Né? A gente sabe que essas informações, essas medidas de primeiros socorros são condenadas pelo Ministério da Saúde. E informações de primeiros socorros é de vital importância e deveriam sim estar presentes nos livros didáticos. Por último, os primeiros socorros, os equívocos conceituais, né, que foram encontrados em 4 das 10 coleções. Coleções de imagem, a gente percebe o seguinte: coleção critério da funcionalidade, a gente percebe que a maioria das ilustrações são caracterizadas como inoperantes, ou seja, elas existem apenas de cunho observacional, apenas para que você observe um exemplo de escorpião, apenas que você veja de repente os filhotes em cima do dorso da mãe, que é uma característica desse grupo de animais. A relação das imagens com o texto principal, a gente tem elas como conotativa, a grande maioria, ou seja, não existe uma correlação entre imagem e texto. As imagens não são citadas no texto. Né? Com relação às etiquetas verbais, a gente percebe o seguinte, que a maioria é caracterizada como relacional, ou seja, as imagens elas têm legendas e essas legendas descrevem o que está sendo visto na imagem. Com relação aos erros conceituais, a gente percebe o seguinte, em 3 coleções, os autores citam que apenas 2 espécies aqui no Brasil podem causar perigo. São elas o quê? Titis cerulatus e Titis baiensis. Aí eu pergunto novamente, cadê a Titis stigmosus do Nordeste? Cadê a Titis obscuro lá da região Norte? Então, ou seja, é importante que os autores eles tragam as 4 espécies de importância médica, ou seja, para eles que contemplem todo o Brasil. Né? E não apenas essas 2 espécies que são principais responsáveis pelos acidentes lá na região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Né? Muito embora o Titis cerulatus ele realmente tenha essa ampla distribuição. Com relação ao aparato inoculador de peçonha, a gente percebe o seguinte: o aparato dos escorpiões para inocular a peçonha ele é chamado de telson. Né? Chamado de telson. Ele é formado por essa parte mais gordinha, que é bulbosa, né? Onde tem as glândulas de veneno, e essa parte mais fininha, que é o acúleo, o aguilhão, por onde esse veneno vai passar. Entretanto, os autores no livro 7 e 4 vão dizer o seguinte, que o aguilhão, ou seja, essa parte fininha, é onde abriga a glândula de veneno, uma vez que não. O aguilhão ele é só um canal de passagem para o veneno ser escoado. E por último, a gente tem essa afirmação um tanto difícil de ler, né? Porque veja só, o autor vai dizer o seguinte, Mendonça lá no livro 8, ele vai dizer: os casos de morte por ferroada de escorpião referem-se geralmente a crianças que sofreram ataque de diversos escorpiões ao mesmo tempo. Vamos entender o seguinte, para uma pessoa morrer de escorpião, por picada de escorpião, por envenenamento de escorpião, ela não precisa ser mordida picada por vários escorpiões. Um único escorpião pode levar o indivíduo à morte, ao óbito. Sim, as crianças até 7 anos e os idosos a partir de 65 anos têm uma pretensão maior de serem mortos se forem picados por escorpião. Sim. Entretanto, a gente tem que entender o seguinte, que para um indivíduo ser morto por escorpião, vir a óbito, ele não precisa ser picado por vários. Um único escorpião pode levar esse indivíduo a óbito.
Claro que vai depender da quantidade de peçonha inoculada, a saúde do invírio e etc. Tem vários fatores também que atuam nesse sentido. Com isso, informações como essa no livro didático vão fazer com que o aluno subestime os primeiros socorros, subestime as medidas profiláticas, né? Por último, a gente entende o seguinte, que das 10 coleções analisadas, 3 foram consideradas as melhores para se trabalhar o conteúdo do escorpião, uma vez que elas cumpriram 7 critérios, né? 7 de todos os critérios que a gente analisou. São elas o livro de César e Caldini, livro 3, o Biologia Hoje de Sérgio Linhares e também o Biologia de Sônia Lopes, muito embora os livros 7 e 3 apresentaram equívocos conceituais. Por último, a gente entende o seguinte, que a gente espera com esse trabalho buscar a atenção dos autores das obras avaliadas para a inclusão e melhoria do conteúdo relacionado tanto ao escorpião como ao escorpionismo, visto que este ainda continua sendo um dos principais problemas de saúde pública no Brasil e que, sem dúvida nenhuma, a correta transmissão de informações pode ajudar na diminuição dos acidentes e também de óbitos aqui no Brasil. E com isso, eu chego ao final da minha apresentação agradecendo a atenção de vocês.